O celular não mudou apenas a forma como as pessoas se comunicam, ele mudou a relação da pessoa com o vazio, com o tédio, com o silêncio, com os outros e com a própria mente. Antes do celular, quando a pessoa estava numa fila, dentro de um ônibus, numa sala de espera ou em um intervalo, ela não tinha um estímulo imediato na mão. Ela ficava com o ambiente e com a própria mente. Isso obrigava a mente a funcionar sem recompensa rápida. A pessoa pensava, observava, lembrava, imaginava, ficava incomodada, esperava. E isso era normal. Hoje, qualquer micro vazio vira celular. A pessoa sente um incômodo pequeno e já pega a tela. Fila, silêncio, espera, intervalo, solidão curta, pausa entre tarefas. Tudo vira gatilho de fuga. O cérebro aprende uma regra simples: desconforto pequeno, celular. Esse é o ponto. Antes, as pessoas não estavam sempre fazendo alguma coisa. Elas suportavam o intervalo. Hoje, muita gente não suporta intervalo. Até quando está fazendo alguma coisa, pega o celular. Se já pega fazendo algo, imagine quando não tem nada para fazer. Repare nos ônibus, nos lugares públicos, nas filas, nas salas de espera. A maioria das pessoas está olhando para uma tela ou com um fone no ouvido. Não é só entretenimento, é incapacidade crescente de parar sem estímulo. A pessoa entra no ônibus e não suporta apenas estar ali. Ela precisa ver algo, ouvir algo, responder algo, consumir algo. O corpo está parado, mas a mente exige distração. Antes, a mente tinha mais tempo para processar a própria vida. Sem celular preenchendo cada vazio, o cérebro precisava elaborar pensamento. A pessoa pensava no que aconteceu, no que sentiu, no que precisava fazer, no que errou, no que queria. Hoje, esse processamento é cortado por estímulo imediato. A pessoa começa a pensar, sente desconforto, pega o celular, recebe estímulo, esquece o pensamento. O ciclo não fecha. E uma mente que não fecha ciclos começa a viver muita coisa sem entender o que viveu. O tédio também tinha uma função. Ele treinava permanência interna. Permanência interna é a capacidade de ficar consigo mesmo sem precisar fugir imediatamente para uma distração. A pessoa aprendia a ficar sem recompensa rápida. Hoje o tédio é tratado como defeito, como se o silêncio fosse um problema, como se esperar fosse uma falha, como se ficar sem estímulo por alguns minutos fosse insuportável. Mas a pergunta é direta: se você não consegue ficar alguns minutos sem tela, quem está comandando sua atenção? Isso aparece até dentro de casa. Antes, quando um pai ou uma mãe saía para trabalhar, o filho chorava pela ausência dos pais. Chorava porque o vínculo estava ali. Chorava porque sentia falta da presença. Hoje, em muitos casos, chora mais quando tiram o celular dela do que quando os pais saem. Preste atenção nisso. O choro revela onde o apego foi colocado. Se a criança entra em desespero quando perde a tela, mas se acostuma rápido com a ausência dos pais, existe uma troca acontecendo. A presença humana está perdendo espaço para o estímulo digital. Não é que a criança entenda isso, ela apenas foi treinada assim. O celular acalma, o celular distrai, o celular ocupa, o celular evita birra, o celular substitui conversa, o celular substitui presença, o celular substitui paciência. Depois a criança não sabe ficar quieta, não sabe esperar, não sabe brincar sozinha, não sabe lidar com frustração pequena, mas isso não começou nela sozinha. Foi ensinado. Sem tela, a mente também criava. Criava imagens, hipóteses, histórias, lembranças, planos. A imaginação preenchia o vazio. Hoje o conteúdo já vem pronto. A mente consome mais do que produz. Isso afeta a criatividade. Criatividade não nasce apenas de informação nova. Ela nasce da mistura entre informação, memória, tédio, associação e tempo morto. Antes, a pessoa também observava mais o ambiente, via rostos, gestos, clima, rua, comportamento, detalhes. Isso treinava a leitura social e percepção do real. Hoje a atenção desce para a tela. O mundo externo vira fundo. A pessoa está no lugar, mas não está inteira no lugar. Na atenção, o resultado é fragmentação. A pessoa começa uma tarefa, mas parte da mente fica disponível para checar mensagem, feed, notificação ou novidade. Até a presença do smartphone pode consumir recursos mentais, mesmo quando a pessoa não está usando o aparelho. Na prática, isso aparece como procrastinação, dificuldade de terminar tarefas longas, troca constante de objetivo e busca por estímulo antes de cumprir obrigação. O problema deixa de ser apenas não tenho tempo. Muitas vezes o problema real é não sustento atenção suficiente sem interrupção. Na capacidade de pensar, o efeito é o enfraquecimento do pensamento longo. O pensamento que antes amadurecia no ônibus, na fila ou no silêncio, agora é cortado antes de formar estrutura. A mente começa, mas não conclui. E quando a mente não conclui, ela passa a depender mais de opinião pronta. Mais feed,
mais resumo, mais reação, menos elaboração própria, na memória e na identidade. O efeito é a perda de digestão da experiência. A pessoa vive coisas, mas não processa. Passa por acontecimentos, conversas, erros, desejos e conflitos, mas não transforma isso em entendimento. Ela acumula experiência, mas não necessariamente amadurece com ela. No corpo e no cansaço mental, o celular também não é repouso real. Ele parece descanso, mas muitas vezes é outra tarefa cognitiva. A pessoa acha que está descansando, mas continua recebendo imagem, som, informação, comparação, novidade e estímulo. Isso não esvazia a mente, isso ocupa a mente de outro jeito. Na relação com os outros, a pessoa fica menos presente. Não é só usar celular, é estar fisicamente ali, mas com parte da atenção esperando outra coisa. O outro vira interrupção do estímulo digital. A conversa fica mais rasa, a escuta fica menor. O silêncio entre pessoas fica desconfortável. A pessoa não aguenta mais estar com alguém sem preencher o espaço com tela. Não aguenta comer sem olhar algo. Não aguenta esperar uma resposta sem checar outra coisa. Não aguenta sentar em silêncio sem colocar um fone. Então a consequência é clara: menos silêncio interno, menos paciência, menos observação, menos imaginação espontânea, menos pensamento próprio, menos escuta, menos memória elaborada, menor capacidade de ficar consigo mesmo sem fuga, e mais reação automática, mais dependência de estímulo externo, mais dificuldade de suportar desconforto pequeno. Isso não significa que todo mundo ficou burro. Significa outra coisa. A vida ficou menos processada por dentro e mais guiada por estímulo externo. No futuro, talvez o problema não seja apenas ver pessoas usando tecnologia. O problema será ver pessoas incapazes de existir sem mediação tecnológica. Veremos gente que não sabe esperar sem estímulo. Gente que não sabe pensar sem consultar algo. Gente que não sabe lembrar sem arquivo digital. Gente que não sabe se localizar sem mapa. Gente que não sabe ficar só sem conteúdo. Gente que não sabe formar opinião sem feed. Gente que não sabe desejar sem algoritmo sugerindo. Gente que não sabe descansar sem consumo. Talvez não veremos pessoas mais evoluídas, veremos pessoas mais conectadas, porém menos autônomas por dentro. Esse é o ponto final. A tecnologia não vai apenas ocupar o tempo humano, ela vai ocupar partes da mente humana que deixaram de ser treinadas.